Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a previsão do mês de agosto de 2023. O que a gente tem para esse mês, que é bastante longo, porque é mais um mês que a gente tem aí 31 dias. Quais são os principais aspectos, as principais energias para esse mês que vem pela frente? Bom, gente, para a gente começar a entender esse mês, eu quero dizer para vocês que nós temos um protagonista. Esse mês ele vai ter uma força uraniana, ou seja, Urano está em destaque e se ele está em destaque, a gente pode se preparar para reviravoltas, imprevistos, revelações, mudanças repentinas, rupturas. De repente é um mês que venha trazer algumas rupturas e também trazer algumas novidades. Só que esse mês a gente vai ter tanto Mercúrio ficando retrógrado, quanto Urano também que vai ficar retrógrado. Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 23 de agosto, que está aqui para vocês, e Urano vai ficar retrógrado no dia 28 e vai até 2024, 27 de janeiro de 2024. Ou seja, se nós temos dois planetas retrogradando no mês de agosto, junto com a Vênus que já está retrógrada, simboliza que a gente está também em um mês de revisão, ou seja, de questões que ficaram confusas, mal entendidas, questões do passado que podem ter voltado, pessoas do passado, relacionamentos desse tipo, porque a gente vai ter Marte fazendo aí aspectos trígono para Urano, a gente vai ter Sol fazendo quadratura para Urano, a gente vai ter Vênus fazendo quadratura de novo para Urano, ou seja, esse mês ele talvez venha a mexer muito com os nossos relacionamentos, com as nossas parcerias. Talvez a gente tenha que reorganizar, reordenar as coisas, porque Mercúrio vai ficar retrógrado em domicílio no dia que o Sol entra no signo de Virgem, que é às 6h01 do dia 23, lá às 16h59, ou seja, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Mercúrio começa a retrogradar. Então, a temporada virginiana vai ser uma temporada de muita revisão. E essas revisões mercurianas em Virgem geralmente pede aquela limpeza realmente, uma faxina, um detox, mudanças de hábito, mudança na nossa rotina, mudanças nas nossas obrigações diárias, talvez aquilo que a gente vem seguindo no automático, robotizado. Esse mês de agosto pode mostrar para a gente que, olha, as coisas vão sair um pouquinho do trilho, imprevistos vão acontecer. Tudo aquilo que a gente de repente vem a programar para esse mês pode ser que não saia exatamente como a gente programou. Talvez a gente tenha que ser bastante resiliente diante das surpresas, dos eventos inesperados e a gente vai ter que se reinventar esse mês. E esse mês também é onde a gente vai ter no dia 16 a lua nova, a lunação leonina, que também é uma das mais importantes. Nós temos a lunação de Câncer, que está ocorrendo já. Inclusive, a gente inicia o mês com uma lua cheia em Aquário da lunação canceriana e no dia 16 a gente vai ter aí a lua nova, aonde o Sol ele está em domicílio, ele está super empoderado e para todos nós o Sol em Leão é mega importante. Eu até pensei em fazer um vídeo para vocês para falar sobre a importância do Sol em Leão, Sol domiciliado, que é o único momento do ano que nós temos esse Sol expressando a sua máxima potência. Independente de onde você tenha o Sol no seu mapa, sempre que o Sol está em Leão, ele potencializa essa energia e, consequentemente, isso acaba refletindo no nosso Sol natal. E quando a gente tem uma lunação em Leão, essa potência vai para uma oitava maior. Então, a lunação leonina é extremamente importante e a gente vai ter nesse mesmo dia aí Marte fazendo trígono a Urano, que é o protagonista do mês. Então, se a gente precisa fazer algumas mudanças, porque esse Marte vai estar no signo de Virgem, fazendo esse trígono maravilhoso a Urano em Touro, ou seja, é Touro, que é um signo de terra, junto com Virgem, que também é um signo de terra, um signo fixo e um signo mutável, e essas duas forças vão conversar muito bem para certas mudanças e inovações que a gente pode fazer na nossa vida prática. Por isso que esse mês, talvez se você precisar mudar hábitos, vícios, uma rotina que de repente está te deixando exausto, cansado, sugado, esse mês é um mês para a gente tentar remodelar a nossa vida cotidiana. Se possível, transformar essa nossa vida, esse nosso dia a dia, em uma rotina com novos
hábitos saudáveis, funcionais, produtivo, tem tudo para isso acontecer. Portanto, que a gente não tenha resistência. Um mês que é importante a gente não ter muita resistência às mudanças, às novidades, aos imprevistos, de repente um imprevisto, um atraso, algo que não fluiu como deveria fluir, está acontecendo para te mostrar um novo caminho, para te mostrar que de repente tem uma novidade, tem algo interessante que você ainda não enxergou, que você não conseguiu perceber em outros momentos e que pode ser que agora você perceba, e no momento que você perceber, o desafio é trabalhar para as mudanças, ou seja, é quebrar esse paradigma, é romper com essa muralha, né, com essa parede que impede a gente de seguir para um outro patamar, né? Então, a gente está sempre seguindo por esse lado A, mas de repente tem uma brecha aqui, olha, que abre para a gente poder ir para o lado B e começar a experimentar as coisas através dessa novidade. Só que muitas vezes, quando a gente atravessa, quando a gente passa por essas mudanças, ou quando a vida surpreende a gente e exige da gente alguma mudança, a tendência é a gente querer voltar para aquele padrão anterior que a gente já está mais acostumado, mais acomodado, mais confortável, aquela zona de conforto. Só que se a gente voltar para cá, pode ser que as coisas travem, as coisas não mudem, não se inovem na vida. Por exemplo, vamos colocar assim, você quer mudar o seu padrão de relacionamento. De repente você se percebeu, né, com essa temporada leonina, com a Vênus em Leão retrógrada, de repente você percebeu que você quer trabalhar outros valores dentro dos relacionamentos, que você quer se relacionar com pessoas que façam bem para você, que você queira estar perto de pessoas que tenham realmente afinidade com os seus propósitos, ou de repente você está cansado ou cansada de relacionamentos abusivos, cansativos, aonde você se doa, se doa, se doa e a outra pessoa nem percebe o quanto você está se doando. Essas mudanças de padrões, elas vão exigir da gente uma força, sabe? Uma persistência, que é a energia taurina. Urano em touro é uma persistência, você persistir na mudança. Urano em touro é uma persistência na mudança. É a gente conseguir lidar com as barreiras, com a necessidade de voltar para aquela zona de conforto, para aquele lugar onde a gente se sentia acomodado e ter ousadia realmente de fazer essa transformação, essa mudança nas nossas vidas. Então esse mês ele está incrível para isso. A gente tem um mês onde a gente vai poder trabalhar muitas questões profundas, enraizadas, aonde existe uma certa resistência, a gente vai poder quebrar essas correntes, se libertar de apegos e padrões que a gente vem seguindo, mas com esse desafio. É importante a gente entender que não é fácil a gente romper padrões, não é fácil a gente lidar com a liberdade e com a responsabilidade que a liberdade traz de fazer escolhas diferentes e de trilhar caminhos que a gente talvez não conheça, que não é familiar para a gente, porque a gente está indo para um caminho novo, para um caminho desconhecido, que traz para a gente insegurança, que a gente não consegue prever muito bem aonde que esses caminhos vão dar, quais são os resultados que esses caminhos vão trazer para a gente, mas se a gente não arrisca, a gente não sai do lugar. Né? Então, esse mês de agosto está falando, se movimente, se esforce para você sair do lugar aonde você está, tanto para crescer ou para recomeçar e trazer novidades para a sua vida. Então, o mês de agosto está bem potente nesse sentido. Bom, aí a gente inicia no dia 1º com uma lua aquariana, uma lua cheia aquariana. Essa é a tônica também do mês, porque a lua cheia em aquário tem um regente, o próprio Urano. Então, essa lua cheia já implica, já mostra pra gente que, que tal você se libertar? Que tal você trabalhar a sua originalidade? O seu jeito único de ser com o Sol em Leão. É você usar essa sua expressão única no mundo e encontrar realmente o seu diferencial e parar de seguir padrões, fazer parte daquele cardume enorme e tentar ter uma perspectiva diferente das coisas, né? Então, essa lua cheia está convidando a isso, está convidando a romper. E o mês já começa com essa potência, com essa lua enorme, cheia, uma super lua em aquário. E começa também com a oposição de Mercúrio e Saturno, onde Mercúrio está retrógrado
retrógrado e está falando para gente, olha, de certa forma eu estou cobrando de você a sua sanidade mental, ou seja, a sua capacidade de entender a realidade. Você está entendendo a realidade como ela é ou não? E aí Mercúrio fazendo oposição em Virgem a Saturno é onde a gente tem a possibilidade de reordenar as nossas ideias. E ali na segunda semana, no dia 9 do mês de agosto, a gente vai ter a Vênus fazendo a segunda quadratura com Urano. Lembrando que a Vênus está retrógrada e com a Vênus retrógrada as coisas já estão se revelando para a gente no sentido de, olha, você viu que isso aqui retornou, você viu que isso aqui está dessa forma, está fazendo esse movimento, eu não quero mais isso. Ou seja, as questões estão sendo reveladas com a lua cheia também em Aquário. Muitas coisas estão sendo reveladas e a Vênus e Urano conversando. A gente tem que se preparar para surpresas, agradáveis ou não, relacionadas a questões que são muito valiosas. Essas questões podem ser financeiras, afetivas, amorosas, questões de valores pessoais, ou seja, qualquer coisa que seja importante e que desperte muito o seu interesse, esses assuntos podem passar por reviravoltas aí. Ou seja, questões podem ser reveladas e a gente precisa se preparar para enfrentar as mudanças e essas surpresas. E quando a gente fala de Urano, a gente nunca sabe qual a direção ir ou de onde está vindo, qual o resultado que isso vai dar no futuro. O importante, quando Urano está em jogo, é a gente seguir o fluxo, ou seja, é daí que vem a palavra resiliência. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando. A gente precisa estar atento, desperto para perceber as coisas e ir seguindo os caminhos que vão se abrindo diante do vendaval. É aquela tempestade de areia que você está passando ali, que é um Urano em Touro, né? Então a terra que está fixa começa a vir como tempestade, a gente não consegue enxergar bem as coisas, mas daqui a pouco a poeira se assenta. E aí, quando a poeira se assenta, a gente olha para os lados, a gente percebe ao nosso redor e fala, tá, onde é que eu estou agora? O que eu tenho aqui? Quais são os caminhos? Quais são as pessoas que estão perto de mim? Quais as saídas que eu tenho pelas tangentes aqui para poder me reencontrar, para poder me reorganizar? E aí é quando o Mercúrio começa a retrogradar e a gente já está na zona de sombra. É importante dizer que a zona de sombra de Mercúrio retrógrado começa no dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto, entre o dia 3 e dia 4 de agosto, a gente já vai iniciar a zona de sombra de Mercúrio, porque Mercúrio ele vai retrogradar do grau 21 de Virgem ao grau 8. E aqui é quando o Mercúrio chega nesse grau 8. E é justamente aí nesse dia 4 que as coisas vão começar a aparecer no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Informações vão começar a vir de questões que a gente deixou parado, que a gente engavetou, e essas papeladas, essas informações, essas percepções vão começar a vir à tona e é quando a gente tem a oportunidade de já começar a anotar ali e colocar ali as informações. Eita, caramba, isso aqui está voltando, isso aqui eu tenho que rever, esse negócio que eu engavetei, alguém está falando que precisa sair da gaveta. Deixa eu fazer uma revisão aqui nesse papel que eu engavetei, nesse relatório que eu tinha que fazer. E aquele chefe está pedindo aquele relatório lá do ano passado. Deixa eu dar uma lida de novo nesse documento. E assim vai, entende? Então as coisas vão começar a vir e a gente vai ter que começar a encarar aquelas coisas que a gente falou, não quero olhar agora não. E aí vem a necessidade de se reorganizar, de se programar, de se disciplinar, principalmente porque é um mês que traz a possibilidade de imprevistos. E um pouco depois dessa quadratura de Vênus e Urano, a gente vai ter Mercúrio, já na zona de sombra, conversando com Júpiter, fazendo um trígono lindíssimo para Júpiter. Lembrando que Júpiter está em Touro, então a nossa mente vai estar bastante funcional, porém revendo coisas do passado, coisas que podem retornar aí para a gente, e a gente tem toda a possibilidade de enxergar um panorama maior e entender como ajustar essas peças do quebra-cabeça. Júpiter é um planeta que mostra um quadro maior. Então, se a gente quer ter uma perspectiva de todo o quebra-cabeça, é como se a gente pudesse aqui dar uma espiadinha na caixa que mostra o desenho do quebra-cabeça que a gente tem que montar.
entende? Então a gente tem uma visão toda e é quando a gente consegue ir lá com o nosso biquinho do passarinho e pegando as pecinhas e falando: ah, essa pecinha aqui pode ser essa rosa amarela, aí pega todas as cores amarelas e coloca junto, aí pega todas as bordas do quebra-cabeça, aí a gente começa a ter uma direção, até porque a gente inicia o mês também com Marte fazendo um trígono lindíssimo para Júpiter. Então os caminhos estão abertos, a gente está conseguindo olhar um quadro maior. Bom, aí nesse dia 12 do mês de agosto, a gente vai ter o Sol fazendo trígono para Quiron, Sol em Leão, Quiron no signo de Áries, lembrando que Quiron está retrógrado. E esse aspecto, ele é lindíssimo para trabalho de cura, de autocuidado, de autoamor, de ajuste das nossas inseguranças, das nossas frustrações, ou seja, os caminhos estão abertos para a gente fazer aquela bela revisão dessas feridas e do potencial de cura que a gente tem. E lembrando, Sol em Leão e Quiron em Áries, está tudo voltado para dentro, está tudo voltado para o eu. Então, é você quem está com o poder na mão, com as ervas, com os talismãs, com os patuás, ou seja, você é o curandeiro de si mesmo. E é aquilo, você pode se curar, basta você acreditar nisso, acreditar nesse potencial. E aí, no dia 13 de agosto, nós vamos ter uma belíssima conjunção. A Vênus vai deixar de ser vespertina e vai passar a ser matutina. Ela vai começar a brilhar pelas manhãs, não mais pelas tardes. É uma mudança bem interessante. Inclusive, eu fiz vídeo sobre essas mudanças, o que significa a Vênus vespertina e a Vênus matutina. Eu vou deixar no card de informações aí para quem quiser assistir. Mas é claro que aqui a Vênus fica casime, né? Ela entra no coração do Sol. E não é sempre que a gente tem essa beleza de uma Vênus casime. E quando Vênus entra no coração do Sol é quando o Sol ilumina na sua potência máxima as expressões da Vênus. Então, nesse dia 13, para que vocês saibam a hora aí, vai ser às 8 horas e 15 minutos, mas a gente pode colocar entre 4, 5 horas antes e 5 horas depois desse horário, mas se a gente puder trabalhar nesse horário exato, melhor ainda. Aqui é quando a gente tem a possibilidade de enxergar realmente os nossos valores, de esclarecer as coisas, de trazer para a consciência as questões que são valiosas, importantes, necessárias para a nossa vida. Se a gente está desviando muito do caminho, dos nossos valores, se a gente está meio confuso a respeito desses valores, como trabalhar, como gerenciar esses valores, como comandar, né? Porque é uma conjunção lindíssima de Sol e Vênus em Leão. Então isso aqui é maravilhoso. Vamos aproveitar ao máximo. Inclusive, mais uma vez, a gente já está com um trígono de Quiron e Sol e ao mesmo tempo a gente vai ter essa conjunção com Vênus. Se você quer trabalhar a cura e o resgate do seu amor próprio, do seu alto valor, dia 12 e dia 13 estão mágicos para isso, certo? E aí a gente tem, obviamente, né, que aí a gente vai ter a Vênus em conjunção com o Sol, então logo em seguida a Vênus faz o trígono aí também para Quiron. Então vamos recapitular, dia 12, dia 13 e dia 14, belíssimos dias para trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, os nossos valores, a nossa relação com a gente mesmo, porque quando a gente melhora a nossa relação com a gente mesmo, consequentemente as relações com os outros também melhoram. Porque se a gente se valoriza, é muito provável que a gente venha a atrair e a se relacionar e a criar laços com pessoas que também vão valorizar a gente. Então aquelas pessoas tóxicas, a tendência é elas saírem da nossa vida. E aí, no dia 15, a gente tem a quadratura de Sol e Urano. E no dia 16, Marte vai conversar com Urano. Uau, que potência, hein? E ainda a gente vai ter a Lua fazendo quadratura com Urano. Ou seja, depois de toda essa energia de cura, de consciência dos nossos valores, aí vem as cobranças. Vem Urano e fala: tá, tudo bem. Lembrando que Urano está em Touro e por estar em Touro, o regente é a própria Vênus. Então a Vênus está recebendo toda essa iluminação, todo esse potencial de cura, aí vem Urano e fala assim: tá, agora você vai
agir, você vai fazer alguma coisa a respeito disso, você vai mudar, você vai começar um processo, mesmo que seja um passo de cada vez para essas mudanças que você precisa fazer, de seguir para este caminho que você percebeu que é onde está a sua cura, onde está a melhoria das coisas, ou você vai voltar para a sua zoninha de conforto. Aí, se a gente voltar para a zona de conforto, esse Marte aqui pode se enfurecer. E aí as coisas podem começar a passar aí por reviravoltas, rompantes, surpresas, ou seja, vai ser um empurrão para a gente. Se a gente não caminhar com as próprias pernas, vem uma força aí, empurra a gente para que a gente vá, nem que seja rolando na direção dessas mudanças. Ou então a gente pode ficar totalmente perdido em meio ao vendaval. E aí só quando você cair em si, talvez o vendaval termine e você consiga enxergar onde você está para começar a reorganizar a sua vida, né? Então, depende de você como que você vai trabalhar com essas potências. Lembrando que esse dia 16 a gente também vai ter a lua nova, a lunação leonina acontecendo com toda essa energia dos valores de Vênus vindo à consciência, de Urano pedindo para fazer mudanças, junto com Marte, e aí a gente tem uma lunação leonina maravilhosa, às 6 horas e 37 minutos, no grau 23 e 17 do signo de Leão. Aí aqui a gente começa a lunação leonina. E aí na semana seguinte, do dia 22 aí em diante, a gente já tem alguns desafios. O Marte vai fazer oposição a Netuno, Vênus vai fazer quadratura a Júpiter. Júpiter em Touro, Netuno em Peixes. Marte ele vai despertar a gente dos caminhos enganosos. Ou seja, se a gente continuar fantasiando as coisas, criando uma realidade completamente ilusória, idealizando as coisas de uma forma que não são possíveis de serem construídas, manifestadas, realizadas. Aí esse Marte e Netuno, lembrando que Saturno está retrógrado no signo de Peixes também, então ele está cobrando essa realidade, a gente vai ter aí a Lua conversando com Saturno também. Se a gente continuar com essa ideia meio distorcida, isso pode trazer também, mais uma vez, um chacoalho para a nossa realidade. Júpiter e Vênus fazendo quadratura está indicando que aquela zona aonde a gente se acomodou, aquele lugar aonde a gente se acostumou, mesmo que ele esteja nos fazendo mal, se a gente voltar para aquele lugar, inventando desculpas, falando que aquela pessoa vai mudar, que aquela situação vai mudar, que você vai mudar porque você vai fazer esse trajeto, vai se organizar, mas fica tudo nas promessas. Se tudo ficar apenas nas promessas, aí isso aqui pode dar ruim. É importante a gente entender que estamos reestruturando as nossas bases. Ou seja, o que é o signo de Touro, gente? O signo de Touro é um signo de estabilidade, de segurança, de fortaleza, de certezas. Ou seja, é aí nesse signo que a gente se sente seguro. Só que com Urano ali, essa base sólida e fixa, ela está balançada. E Urano está falando, se essa sua base está balançada, encontre uma nova base, segura, firme, estável, para que você se fixe ali novamente. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente acha que aquele solo que está capenga, que antes era estável e que hoje não está mais, é como um terremoto. A terra treme, mas daqui a alguns minutinhos, alguns segundinhos, a terra vai voltar a ficar sólida e estável. Só que com Urano ali não é bem assim. Se a Terra balançou ali para a gente, é porque a gente precisa encontrar um novo solo. As mudanças que Urano está pedindo em Touro não é para prejudicar a gente, é para a gente ir para um patamar acima, para um grau acima. Ou seja, esse caminho que a gente já vem trilhando aqui há muito tempo, ele já cumpriu a sua função. Agora a gente precisa ir subindo aos poucos até alcançar esse novo grau aqui acima e se fixar aqui. Aí sim você constrói ali a sua casa, você fica lindo, maravilhoso ali, construindo todas as bases que são importantes para você. Pronto. Se a gente insiste em voltar para cá, em ficar aqui, a gente começa a subir, mas fala, não, eu quero voltar para lá. Eu não sei o que isso aqui me reserva, então eu vou voltar para onde eu me sentia seguro lá no passado. Isso pode fazer a gente cair em certos abismos, porque crateras estão sendo abertas nessa zona de conforto que a gente estava acostumado. Então, se você não quer cair nessas crateras, nesses abismos, né, procure fazer essa mudança. E isso aqui está falando um pouco disso.
E aí no dia 23 a gente tem então o Sol entrando no signo de Virgem às 6 horas e 1 minuto e às 16 horas e 59 minutos Mercúrio fica retrógrado. E quando Mercúrio começa a sua retrogradação, é justamente onde a gente começa a agir, a perceber as coisas. Bom, aqui eu preciso ajustar, não, aqui está tudo bem, isso aqui está fluindo bem, isso aqui não, isso aqui veio, apareceu para mim na zona de sombra, então o que eu posso fazer, quem que eu posso procurar para me ajudar a consertar isso aqui, a ajustar as coisas, a revisar, a limpar, a aprimorar, a lapidar. E isso lembrando dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, nas questões práticas e funcionais da nossa vida, vai pegar justamente essa zona aí. Aí a gente vai ter a lua crescente acontecendo no dia 24 no signo de Sagitário, que também tem relação com Júpiter ali. E lembrando, lua crescente em Sagitário, o signo de Sagitário já é um signo de crescimento, de expansão. E a lua crescendo nessa energia, as oportunidades de crescimento estarão enormes para essa fase crescente, né? E a gente ainda vai ter Marte fazendo trígono para Plutão em Capricórnio, Marte em Virgem e Plutão em Capricórnio. O que é maravilhoso. São os dois regentes de Escorpião conversando em signos de terra, trazendo para a gente muito poder de execução, poder de realização, poder de construção. E com a energia sagitariana de uma lua crescente em Sagitário, uau, né? Vamos embora. Lembrando que nós estamos na lunação de Leão, que é a energia de fogo, e a lua crescente vai ser também no signo de fogo, no signo de Sagitário. E aí, no dia 27, Marte entra no signo de Libra, às 10 horas e 19 minutos. E nesse mesmo dia 27, a gente vai ter o Sol fazendo oposição a Saturno. Sol em oposição a Saturno traz para a gente uma baixa de energia, porque é como se tivesse uma nuvem cobrindo o Sol. São aqueles dias mais nublados que trazem para a gente aquela necessidade de ficar mais deitado, mais recolhido. É um pouco essa energia, mas é justamente aí, quando a gente tem a sua oposição, que a gente pode trabalhar o equilíbrio da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde emocional. Então, a gente vai ter essa energia e Marte entrando no signo de Libra inicia todo um trabalho de percepção do eu em relação ao outro. Lembrando que nós estamos com os nodos lunares no signo de Áries, o nó do norte, e o nó do sul em Libra, que acionam Vênus e Marte. E Marte vai entrar no signo de Libra, que é regido pela Vênus. Então, é como se fosse esse casamento aqui dos nodos. Aqui, essa passagem de Marte pelo signo de Libra vai ser essencial, importantíssimo para a gente entender o que esse eixo da nossa vida, que a humanidade está sendo convidado a trabalhar agora, que é o eixo Áries e Libra, que é o eu e o outro, vai ser justamente com esse Marte aí que a gente vai ter esse desafio de interpretar essas informações e começar o trabalho de equilibrar essas duas forças. O ideal é a gente trazer para um equilíbrio o nó do sul e o nó do norte. Mas aí eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês. E no dia 28 é quando Urano começa a retrogradar. Urano retrogradando, a gente vai começar a revisar as coisas taurinas também mais uma vez. E Urano retrógrado bagunça um pouco mais as coisas. Mas a intenção desse Urano retrógrado é chacoalhar a gente para que a gente saia da zona de conforto. Também vai ter vídeo sobre isso no canal. E no dia 30 a gente vai ter nada mais, nada menos que a segunda lua cheia do mês. Mas lembrando, a lua cheia não é no mesmo signo. Quando a gente tem duas luas cheias em um signo, duas luas novas em um mesmo signo, esse é um evento importante. Uma segunda lua cheia no mesmo mês, isso aí não é um evento importante astrológico, tá? Mas aí a gente vai ter a lua cheia no signo de Peixes. Ali às 22 horas e 35 minutos, aos 7 graus e 25 minutos, ou seja, muito próximo a Saturno. Então, a lua cheia de Peixes vai ser bastante delicada e uma chamada para a realidade também, né? E aí a gente termina o mês de agosto. Vocês viram como é que esse mês está? Que tá? Vocês estão preparados para esse mês super agitado? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma visão geral do mês para que a gente já possa ir se organizando, se preparando para os eventos que estão por vir e que a gente aproveite essas informações da melhor forma possível. Eu desejo para todos vocês um lindo mês de agosto, que muitas coisas se transformem, mudem, que as surpresas sejam surpresas boas,
que a gente consiga fazer do limão uma limonada, que a gente tenha bastante resiliência e entenda os ventos uranianos, porque eles estão apenas mostrando para a gente, existe algo que você não está vendo desse outro lado, que pode ser aquele solo firme, aonde você vai construir a sua estabilidade, a sua prosperidade, onde você vai encontrar de novo a sua paz taurina. Então, vamos confiar em Urano, que ele está regendo aí esse mês de agosto, combinado? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de acompanhar o Encontros Astrológicos pelas redes sociais que estão aqui. Tem também ali o Débora Mexica, se vocês quiserem acompanhar. As minhas redes sociais pessoais estão aí para vocês, e tem aqui no YouTube também, eu tenho um outro canal onde eu falo sobre tarô e questões assim. Mais uma vez, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, acione o sininho que está aí embaixo. E é isso, pessoal. Desejo para vocês, mais uma vez, um lindo mês de agosto. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.